Boa noite, guerreiros e irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz esteja conosco hoje e sempre. Vamos iniciar mais uma palavra de Deus para hoje. Segunda-feira, 31 de agosto de 2020. Chegamos ao fim de mais um mês, graças a Deus. Espero que você tenha passado uma boa semana, um bom final de semana e que essa semana que se inicia seja muito produtiva e proveitosa na presença do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor e vamos falar hoje um pouco da justiça que o Senhor Deus fará. Deus fará justiça. Nossa base bíblica está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, nós vamos ler do verso do 1 ao 8. Lucas 18, do 1 ao 8. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele fale conosco nessa noite. Em seguida, leremos o Evangelho e faremos uma reflexão a respeito da justiça de Deus. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Senhor Deus, soberano e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais esta noite na Tua presença. Obrigado, Senhor, por ter nos sustentado, Senhor, até aqui. Nós cremos, Pai, na Tua justiça, nós cremos no Teu amor, nós cremos na Tua fidelidade. E só Tu, Senhor, és digno de honra, glória, louvor e adoração. Teus são céus e terra, e tudo que neles há. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A palavra do Senhor segue dizendo assim, Evangelho de Lucas 18, capítulo 18, versos do 1 ao 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda não temo a Deus nem respeito os homens. Todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi dizer, diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-lhe que depressa lhes fará justiça, quando vier o Filho do Homem. Porventura achará fé na terra? Não duvide nem um instante sequer da fidelidade de Deus em atender às suas orações. Persista até que o milagre aconteça. Essa parábola contada por Jesus trata exatamente desse assunto tão importante, a perseverança na oração. Não que seja difícil conseguir que Deus atenda. O fato é que o tempo de Deus é diferente do nosso. E Ele sabe o momento certo de manifestar a sua obra. Por isso, e por isso mesmo, devemos persistir em nossas orações para alcançarmos o favor divino. Algumas respostas virão imediatamente
E é assim, nós pedimos e imediatamente somos atendidos, porque Deus ali conhece o nosso coração e sabe que nós estamos preparados para receber tal graça, porque graça significa favor imerecido. Outras não são atendidas de imediatamente, porque Deus prepara a nossa estrutura, o nosso coração, para que nós possamos receber a graça, a resposta às nossas orações. O fato de não obtermos resposta conforme a nossa urgência não significa que nós não seremos atendidos. Conforme nós já falamos, o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. E o dono do tempo é Deus. Então ele atenderá a seu tempo. Jesus estabeleceu nessa parábola um notável contraste entre um juiz injusto e o Deus de Israel, o nosso justo juiz. Ele disse que se um juiz ímpio e injusto atenderá por fim a uma petição justa, simplesmente para se livrar do incômodo causado pela mulher, que era oprimida e por isso incomodava o juiz, quanto mais Deus, o justo e misericordioso, ele ouvirá o clamor daqueles a quem ele ama. Disso você pode ter certeza. Ele perguntou aos seus ouvintes: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? No verso 7, a palavra diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, não desista da provisão divina. Às vezes nós negligenciamos a importância de perseverar na oração, porque tudo parece tranquilo e nós baixamos a nossa guarda. Isso é um erro. Se a resposta às nossas orações está demorando a vir, podemos estar certos de que faltou fé e oração persistente. O tempo não é propício. Ou Deus, com certeza, vai estar te preparando algo melhor. Uma coisa é certa: Ele julgará os aflitos do povo e salvará os filhos do necessitado e esmagará o opressor. Salmo 72, 4. Meu irmão e minha irmã, persevere em oração, não desista. Todas, olha como eu estou dando ênfase, todas as orações são ouvidas e acolhidas pelo nosso Deus. A grande diferença está no tempo. O tempo de Deus é o tempo melhor. Então as coisas só acontecerão dentro do tempo de Deus. Muitas vezes nós nos precipitamos e a precipitação nos leva a perder oportunidades, tanto na nossa vida terrena como na nossa vida espiritual. Saiba esperar em Deus. Saiba ter a paciência em Deus. Os homens citados na Bíblia tiveram todas as graças alcançadas dentro do tempo determinado por Deus.
nunca dentro do seu tempo. Muitos chegaram até a duvidar de que Deus estava ouvindo ou de que Deus era com eles. Nós vimos isso com Moisés, nós vimos isso com Josué, nós vimos isso com Davi, nós vimos isso com Salomão, nós vimos isso com todos, sem exceção. Todos em algum momento temeram não ser ouvido, não ter sido ouvido por Deus. Mas no seu exato momento, dentro do tempo da melhor época, o Senhor atendeu e atenderá a todas as nossas petições. Oração é nenhuma das suas vertentes uma petição. Mas saiba, quando você orar, já ore agradecendo, porque Deus já te ouviu e já te concedeu a graça. E no tempo exato, no momento certo, no tempo de Deus, você verá a glória de Deus se manifestar na sua vida. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Não desespere. Deus é o justo juiz, aquele que esmaga o opressor, aquele que julga os aflitos, aquele que salva o filho do necessitado. Não tema, não desista, insista, persista. Deus é contigo. E no tempo propício, você vai ver a multiplicação de Deus na sua vida em forma de bênçãos. Enfim, você terá a paz tão desejada. Enfim, você terá a vitória tão lutada. Enfim, você terá uma vida na presença de Deus, cheio da graça e da misericórdia. Senhor Deus, tem preparado para você tudo o que de melhor pode existir, porque Deus só quer o nosso bem. Não pense que Deus desistiu de você. Não pense que Ele te esqueceu. Não pense que Ele encolheu a sua mão, nem tampou os ouvidos. Ele ouviu todas as tuas orações e súplicas. Aguarde pelo tempo certo e você receberá a graça do nosso Deus, justo juiz. Coloca a mão no teu coração, curva a tua cabeça e ore, mas ore já agradecendo pelo favor imerecido que você tanto pediu e que Deus já providenciou, e que no tempo certo se manifestará em glória para a tua vida. Senhor Deus, eterno e soberano Pai, obrigado, Senhor, por mais esta noite na tua presença. Obrigado, Senhor, por mais esta palavra vinda do trono, ó Senhor. Palavra, Senhor, que nos exorta a sermos pacientes, a sermos persistentes, a não desistirmos, ó Senhor, daquilo que nós pedimos. O Senhor, por fim, se levantará e fará justiça, e a seu tempo concederá toda a graça, toda a bondade, todo o amor que nós tanto pedimos. Obrigado, Senhor, porque nós confiamos num Deus que é justo juiz, que julgará a causa de cada um. Obrigado, Senhor, porque tu sabes qual é o tempo melhor para a colheita. Por isso, Senhor, as nossas orações são sementes plantadas em terreno fértil.
Esperamos em Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém? Chegamos ao fim de mais uma Palavra de Deus para hoje. Não perca amanhã, no mesmo horário, 19h30, aqui no Facebook. Página DLL Melquiades Gomes Júnior. E logo após, estaremos postando no YouTube. Canal Palavra de Deus para hoje. Luiz Melquiades Júnior. Receba de Deus a graça prometida. Não desanime das suas orações. Seja persistente e o Senhor certamente estará contigo. Que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Fica na paz do nosso Senhor. Receba o meu beijo, um forte abraço. Saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Até amanhã, se Deus assim o permitir. Estaremos aqui falando da palavra de Deus até que Ele nos permita. Fica com Deus. Deus os abençoe.